Martin, grande prazer ter você, nossa revista histórica, Ciência e Cultura, que tem 75 anos. Ela foi criada logo depois da própria SBPC, que é de 8 de Aham. julho de 48, e a nossa revista no começo de 49, o mesmo ano que tivemos a primeira reunião anual, que já vai chegar à 77ª no ano que vem, e nunca Aham. teve corte, nunca teve solução de continuidade. E o nosso tema, a nossa revista temática, esse número será de desinformação e democracia. Então, nesse ponto, o que eu queria falar com você, Martin, é especialmente a questão das artes, na questão da desinformação, porque nós estamos vivendo, faz alguns anos, uma ofensiva em regra contra a verdade, vamos chamar assim. Há uma extrema-direita que procura destruir, por um lado, a verdade factual, e nesse sentido ela hostiliza os jornalistas mais responsáveis, e por outro lado, a verdade científica. E nesse sentido ela também faz campanha contra os cientistas e em favor até de mentiras, como foi o caso trágico durante a Covid, durante a pandemia, né? De haver uma campanha a favor da Covid, conduzida por Trump, Bolsonaro e outros. Você, como uma grande referência do trabalho e da reflexão sobre as artes no Brasil, queria saber de você como isso se aplica no campo das artes. Renato, antes de mais nada, é um prazer estar aqui conversando com você sobre esses assuntos que na verdade, nos afetam a todos, né? A gente olhando para trás na condição, na relação das artes no Brasil e de um governo bastante conservador e que atacou, né, desde o início essa relação somente com a Lei Rouanet, né, transformou a Lei Rouanet num bode expiatório, enfim, num assunto onde minimizava a importância de uma lei como essa, né, que mudou o cenário da cultura no Brasil, e dizendo que era um espaço, né, de corrupção, de verbas aviltantes, principalmente para artistas que já tinham uma projeção global. Então se trabalhou uma visão negativa, né, de um dos principais aportes financeiros entre, obviamente, o poder privado e o poder público, né, porque é uma lei que sempre foi controversa nesse sentido, né? De ela usar verbas públicas para também benefício de empresas que utilizavam essa lei. Mas quando a gente analisa o impacto na estrutura cultural do país, ela foi importantíssima para realmente fazer com que museus, por exemplo, adquirissem um espaço no sistema da cultura, né? E tivesse uma participação efetiva numa reestruturação cultural, né? Você foi ministro da Educação e você teve essa possibilidade de acompanhar de perto também essa dinâmica, né, das leis que vão apoiar a cultura e da importância disso também nessa interface entre educação e cultura. A concentração de uma desinformação nesse mundo da arte e mundo da cultura foi feita, então, através, seja desse ataque à Lei Rouanet, mas seja também ao ataque a determinadas disposições, né, que tinham, obviamente, aspectos críticos à questão dos cânones da arte e cânones somente da arte moderna e contemporânea, né, mas que sempre foram exposições ou espaços que foram buscar novos referenciais, né? Então, a questão de gênero, a questão de outras situações, como a negritude, por exemplo, elas começaram a ter uma maior presença, né, nos calendários das instituições de arte e cultura. E essa abertura para outras produções que não fossem as canônicas, que vêm da tradição modernista, né, e que, de certa maneira, também começaram a ser criticadas por serem, talvez, muito monoculturais, né? Então, esse incentivo a uma cultura mais em rede, a uma relação mais de representação da
pluriculturalidade do Brasil, ela começou a receber uma atenção da desinformação, né? Principalmente através das mídias sociais, né? Então, exposições, por exemplo, como do Panorama da Arte Contemporânea Brasileira no MAN, determinados trabalhos que tinham a presença de corpos, né, nus, né, foram interpretados como pornografia, como atividades que não poderiam envolver um público maior. Então, essa estratégia, né, de transformar exposições que tinham determinados objetivos, né, de ampliação de valores culturais, de representações culturais, começaram a ser trabalhadas de uma forma a provocar interpretações de ordem moral, religiosa. Então, essas querelas ou essas situações, né, começaram, de fato, a tornar as artes um espaço com uma outra evidência que não era necessariamente a da questão estética, de representação cultural, né? Mas como um espaço a ser criticado, um espaço onde não poderia ter, por exemplo, verbas públicas, uma vez que favoreciam ou teriam aí uma relação questionável, né? Essa presença das mídias sociais nessa estrutura cultural começou, de fato, a tornar, porque antes a relação de comunicação, né, de relação dos museus, das instituições culturais com o público era mediado pela grande imprensa, né? A partir do momento que há um crescimento das mídias sociais, há uma diversidade que a gente, a princípio, entendeu como sendo muito positiva, né? Acreditando que o espaço das mídias sociais é um espaço da esfera pública, né? Mas ele começou a ser corrompido justamente por esses operadores de discursos bastante conservadores, né? Fazendo uso desse poder que as mídias sociais têm de influenciar a população na sua assim, na sua relação de pouca referência a um mundo de comunicação, né? Então, essa mudança cultural da comunicação no Brasil, em vez de ampliar e diversificar a comunicação, ela começou a operar no sentido de favorecer discursos que levam a uma desinformação, levam a uma transfiguração desse papel da cultura e das artes num país como o nosso, né? Eu queria engatar numa questão que é a seguinte. Bom, primeiro de tudo, o que você fala é muito paralelo ao que aconteceu também no jornalismo e na comunicação em geral. Quer dizer, a internet permitiu a ruptura de intermediários. Havia um intermediário importante, que a gente poderia até, utilizando um termo mais até da sua área do que do jornalismo, chamar de curadoria. Havia uma curadoria das notícias por parte da grande imprensa. Para ter essa curadoria, você passa primeiro pela posse de um capital substancial, para poder ter prédio, linotipo, máquinas, caminhões de distribuição, tudo mais. E, em segundo lugar, pela qualificação de profissionais capacitados e que recebem um valor alto no mercado. O lado negativo disso é bem expresso pela frase famosa do Assis Chateaubriand, acho que é o Samuel Weiner, dizendo: você quer ter uma opinião, tem um jornal. Você quer ter a opinião sua, seja dono de um jornal.
Porque, aliás, o Samuel Weiner fez, né? Mas nem todos que gostariam de ter isso fizeram. Ele é um caso Poderiam excepcional. fazer. Agora, essa situação de curadoria institucional, de curadoria hierárquica, que não é em si negativa, porque ela vem junto com uma qualificação da profissão, como eu estava dizendo. E não apenas por curso de jornalismo, mas também por por décadas, às vezes, de trabalho. No jornal, a gente tem esses grandes jornalistas que começaram a trabalhar, às vezes, 50, 60 anos atrás, e ainda estão aí, fazendo bem o seu trabalho. E o que nós temos com a internet é que essa curadoria some. Nós passamos a ter um acesso direto. Se a gente fosse fazer uma comparação teológica, a gente diria: saiu o modelo da Igreja Católica, entrou o modelo da Igreja Protestante. Ou seja, saiu aquele modelo em que o Papa, os bispos, os padres são os intermediários entre o fiel e a divindade, e passou a haver uma Aham. situação do livre-exame. Cada um se remete diretamente a Deus, todos podem ler a Bíblia Sagrada, etc., o que, aliás, assim começa a reforma, fez que pululassem heresias ou seitas ou visões diferentes do mundo. Agora, o que nós temos é que esse espaço, que prometia ser um espaço de ampla liberdade, foi rapidamente sequestrado pela extrema-direita, que, em parte por grandes financiamentos, a gente sabe, os irmãos Koch nos Estados Unidos, outros, mas, de modo geral, não se tornou uma área de plena liberdade, tornou-se uma área de descontrole. Então, nós temos agora, tivemos vários exemplos, né? O Trump, o Bolsonaro, e agora nós chegamos quase que ao apogeu disso tudo com o Pablo Marçal. Quer dizer, alguém que mente deslavadamente, ofende sem limites, se beneficia de toda a possibilidade de liberdade que ele tem e, inclusive, da leniência de uma imprensa que quer, que o chamam para os debates, querendo conseguir likes, querendo conseguir audiência. Não tenho dúvida de que a grande imprensa, a grande TV, chama uma pessoa que ela não é obrigada a chamar segundo a lei, porque o partido dele não tem representação no Congresso Nacional, que é o que a legislação exige, chamam só para conseguir, enfim, popularidade e também oferir dinheiro. Ele ganha dinheiro com isso, mas também a grande imprensa e a mídia ganham. Bom, isso posto, digamos, o que você descreveu nas artes é paralelo a isso. Eu Aham. tentaria continuar com uma questão adicional. Ah, Essas obras de arte que causaram revolta, impacto, que causaram, chamaram os ânimos de censura da extrema-direita com tanta veemência, geralmente corpo nu, essas obras de arte expressam uma visão da arte que eu chamaria romântica e expressionista. Isso é da arte como rebeldia, da arte como contestação, porque se a gente pensa, nós estamos falando de artes plásticas, basicamente aqui, né? Mas se a gente pensa ao longo da história, a gente vê que tanto o barroco quanto tanto o clássico quanto o barroco, apesar da enorme diferença estilística, são formas de arte, vamos dizer, conformistas, são formas de arte de Uhum. celebração de quem está no poder. E aí Isso. nós temos um modelo que começa com o romantismo, que de certa forma perdura até nossos dias, com soluços mais intensos, com alguns recuos, mas de modo geral, o modelo de arte em que a ruptura, a transgressão é muito importante. Você acha que isso que eu estou falando faz sentido? Faz sentido, sim, Renato, porque assim, nós precisamos nessas horas também fazer uma crítica ao legado modernista. Eu entendo, eu venho entendendo melhor ultimamente que o 8 de janeiro, ele foi talvez pode simbolizar o final de um programa de país baseado no ideário modernista, no imaginário modernista. Então, assim, o Brasil se faz como país através de um programa que a gente pode datar o início com Capanema, com ainda, né, num regime totalitário, enfim, num regime conservador, mas que acabou gerando um modo de se pensar um Brasil e projetar um Brasil moderno. Né? E nesse sentido, assim, eu acho que assim, esse percurso do modernismo, e eu também, como você sabe, assim, o meu entendimento é que o modernismo ele integra não só a arte, a arquitetura, né, mas também a ciência no Brasil.
Então, se a gente tem aí um sistema que e nesse sentido é um sistema monocultural, e se apropriou, por exemplo, de importantes manifestações culturais como o samba, né? A gente tem uma bossa nova que vai fazer com que o samba seja digerido e repassado e se tornar um valor musical, né, universal até, né? Então, assim, é um sistema que tem, de um lado, um fator de criação, de inovação e eu diria até de invenção bastante poderoso, né? Recentemente estava falando dessas relações da arquitetura, por exemplo, entre outros, mas do Niemeyer, e das influências que a gente tem em arquitetos contemporâneos, seja no Japão, seja na Holanda, o Rem Koolhaas, né? De ter no seu repertório essa produção brasileira. Mas ela representa uma parcela desse país e representa também um momento onde a gente mantém certos privilégios e a gente representa, então, um país que é um ideário, né, que acabou não conseguindo se comunicar com a população, né, do Brasil. Então, ele está relacionado a uma oligarquia que idealizou um país do futuro e que fez esforços para que isso, né, tivesse esse impacto. Eu acho que Brasília é um certo ápice nesse momento, né? Agora eu fiquei escutando, me falaram que o Copan está em chamas, eu não sei se vocês viram, mas parece que tem um incêndio, mas o Copan é um outro ícone desse momento de pujança, né? De olhar esse país que teria essa condição de representar uma nação no futuro, né? E esse futuro nunca chegou. E o que acontece, apesar de assim da gente ter todo um processo mesmo de pensar, né, a cultura no país, a criação de secretarias da cultura nas principais capitais, enfim, as secretarias que também representam os estados, né, depois o próprio Ministério da Cultura, então todo um esforço de criação, né, de uma rede de cultura no país, que eu acho que tem o seu ápice aí no governo do Gilberto Gil, né, com os pontos de cultura, de fazer com que a arte e cultura não se concentre no Sul e nem entre as grandes capitais, mas que ela possa estar nos diferentes recantos do país, né? E eu acho que um dado positivo nisso, Renato, é a questão, por exemplo, que o Canclini, o Néstor Garcia Canclini, quando foi nosso catedrático, ele levantou e estudou das emergências, né, que ele chamou de emergências culturais, essa infraestrutura criada naquele momento com a cultura viva do projeto do governo Lula, né, facilitou e permitiu que uma verba na ordem dos 3 bilhões de reais fosse distribuída para diferentes partes do Brasil durante a pandemia. Então, a minha dúvida é a seguinte: você, pelo que eu entendi, você começou criticando o modernismo, mas o que você está dizendo tudo me parece um desdobramento do modernismo. Isso de levar a cultura para o interior, ou melhor dizendo, valorizar a cultura do interiorzão do país, é Mário de Andrade. É o Mário de Andrade indo para a Amazônia, tudo isso. Quer dizer, não está em ruptura com o modernismo, ao contrário. Não está em ruptura, mas eu entendo que a cultura viva que foi elaborada, planejada durante a gestão do Gilberto Gil com o Zuca Ferreira, ela começa a esboçar uma possibilidade de um outro projeto de Brasil. Ela não consegue chegar nesse projeto. E eu entendo que esse é o nosso grande desafio diante dessa transformação, principalmente no mundo da comunicação, né? Quando, como você bem disse, em relação à grande mídia, né? Ela tinha esse controle dessa informação e e as universidades, de certa maneira, mantinham também o seu domínio em relação ao conhecimento. Hoje, quando você cita um Marçal,
é um exemplo clássico que onde está, não existe mais o lugar do conhecimento. É um sujeito, uma voz que determina e promete e se coloca diante, sendo ele o protagonista de um futuro para esses eleitores que estão indecisos em relação à situação atual, que é problemática. Que a gente sabe que ela é problemática porque os candidatos não são nunca candidatos que a gente de fato confia e apoia de uma maneira irrestrita. Então, essa dúvida em relação a sistemas que são da ordem da modernidade, né, e assim por dizer, do modernismo, que são instâncias diferenciadas, né, a modernidade, quando a gente tem ainda a cidade como referencial maior, e o modernismo como um projeto, no caso do Brasil, de país, né, elas são substituídas ou simplesmente ultrapassadas, né, por discursos de ordem individual, singular, nucleares, né, mas que afetam imensamente essa estrutura democrática. Então, usa-se essa estrutura democrática obviamente, para alçar, né, esse momento de evidência, né, mas, ao mesmo tempo, eles estão destruindo ou realmente afetando diretamente essa estrutura que permite que a democracia exista, né? Então, assim, é bastante paradoxal tudo isso. A preocupação, eu acho, é imensa em relação ao futuro, mas o que a gente vê também, Renato, é que na ordem da comunicação, os nossos valores, as nossas referências ainda modernistas não dão conta da agilidade, da dinâmica que esses influencers, né, esses indivíduos dão a partir do momento que eles dominam essa estrutura comunicacional, né? Você diria, o conceito é muito, muito flexível, o conceito de arte, mas você diria que os influencers fazem arte? Eu acredito que não. Agora, porque assim, é a mesma, talvez a sua pergunta, eu posso voltar a você, mas quando você faz uma análise do governo Bolsonaro e do bolsonarismo, aonde está o capital simbólico desses movimentos conservadores? Porque quando a gente analisa, por exemplo, a Venezuela, ali ainda tem um capital simbólico, né? Mas quando a gente faz uma análise do Brasil e quando a gente analisa o capital simbólico, qual é o capital simbólico do Marçal? É a Ferrari? É o jato? Eu diria mais até. Quer dizer, como eu zapeio tudo o tempo todo, uma coisa curiosa que eu vejo no Instagram, por exemplo, o Instagram está cheio de gente bonita, mais mulher bonita do que homem bonita. As mulheres bonitas que são influências de moda, de cosméticos, de exercício físico, quando elas opinam sobre política, o que está cada vez mais raro, mas é o bolsonarismo. Até houve uma coisa engraçada, na época da eleição, várias delas estavam colocando 22. Depois suprimiram, porque viram que perdeu, e hoje elas são mais apolíticas. Ou seja, quando elas foram falar política, a política era a política bolsonarista. Por que isso? Porque são, enfim, porque não pensam, vamos dizer, nossa maldade elitista diria isso, mas é de um elitismo tremendo dizer isso. Porque um sistema, vamos dizer, de um capitalismo descontrolado, o liberalismo sem nenhuma restrição ética ou pública favorece mais uma situação de absoluto incentivo ao consumo, e é outra coisa. Agora, por um lado é isso. Por outro lado,
há uma coisa curiosa, que é que essas pessoas, os influencers de modo geral, eles se autodesignam como criadores de conteúdo digital, que virou um termo absolutamente vago. A pessoa não é jornalista, não é artista, é criador de conteúdo digital. Quer dizer o quê? A pessoa tira fotos, faz filmes. Até uma coisa que me contaram que eu achei muito engraçada é que de vez em quando algumas delas alugam, sei lá, uma piscina de um grande hotel, tipo Copacabana Palace, em São Paulo, talvez o Palácio Tangará, e passam o Aham. dia lá tirando fotos com tudo que é roupa diferente, para depois irem ao longo do ano desovando na sua conta de Instagram. Quer dizer, um investimento de um dia, 2 dias, rende 6 meses, um ano. Agora, tudo isso aparece como criação de conteúdo digital, que é uma coisa vaga, não quer dizer nada. É como se o criador de conteúdo digital tivesse substituído a figura do artista. E quando eu te perguntei se o influencer é artista, é artes, se o influencer é artista, e se a produção deles é arte, eu estava provocando, mas é que tem certos termos que para nós estão conotados de um juízo de valor. Não é toda pessoa que pinta, que faz malabarismo, que escreve, que é artista. É quando tem uma qualidade. Nós exigimos uma qualidade. Na minha área, nós não chamamos qualquer um de filósofo. Filósofo é quem tem uma qualidade, e dependendo da exigência, a gente pode colocar isso a 30 pessoas, no máximo, em 2.500 anos. Podemos ser mais generosos, mas não é qualquer um. Uma vez a Folha publicou um artigo de uma menina de uns 23, 24 anos, na página 13 constava filósofa. Pô, menina filósofa com 23 anos. Então, quer dizer, não, e outra palavra também nesse sentido, jurista. Jurista, filósofo e artista, a gente supõe uma qualidade. Não é todo advogado que é jurista, não é todo professor que é filósofo, não é todo papo cabeça que é filosofia, e não Aham. é toda foto ou toda imagem que é arte. Agora, quando a gente coloca o critério de valor, inevitavelmente, é um critério elitista. É um critério não democrático, no sentido de que que a democracia tem muitos significados. No caso, não é democrático no sentido que não é todo mundo que é artista. A gente está fazendo uma avaliação de qualidade. De outro ponto de vista, Aham. pode até ser democrático, que eu diria que é mais democrático as pessoas terem acesso a obras de arte de qualidade do que serem submergidas por obras de duvidosas, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Mas, enfim, é uma coisa que é meio controversa. Não sei o que eu estou dizendo, não sei se é controverso, estou querendo colocar problemas, Martin. Não, então, Renato, mas quando a gente me fez essa provocação desses influencers serem artistas, eu entendo assim que talvez não só a questão né, de um artista, por exemplo, dominar uma determinada linguagem, mas eu entendo que os grandes artistas, esses artistas que criam um diferencial, são artistas pesquisadores, né, que Uhum. desenvolveram, que desenvolvem um repertório, que desenvolvem planos de ação, que têm estratégias e também que se movem através das táticas de acordo com esse posicionamento que eles fazem diante da sociedade. A arte no século XX, e talvez a sua pergunta em relação a isso, foi principalmente os novos rumos da arte no século XX foram feitas por artistas que a gente denomina de vanguarda, né? Artistas de vanguarda. E que artistas que usavam estratégias do choque, né? De colocar certas coisas como o Marcel Duchamp com a fonte, né? Que era um mictório em cima de uma base assinada, então dizendo que aquilo é arte, né? Ou até o Parangolé, por exemplo, do Hélio Oiticica, quando ele é impedido de entrar no museu porque ele estava com uma associação com os passistas da Mangueira, né? Essa é uma visão que a gente tem de arte mais recente, ou pelo menos do século XX. Isso mudou, porque a arte também se comodificou, né? O que eu acho preocupante nesse sentido de pensar, principalmente essas ações que fazem uso das mídias sociais e apoiadas muitas vezes pelas big techs, né? Então, assim, a preocupação é que antes, quando a gente tinha esse pensamento da internet como esfera pública, que ela teria uma regulamentação, mas respeitando os graus de liberdade que o sistema fornecia, né? Mas que ela iria
ser gerada e gestada para o bem comum, né? E esse bem comum já não... E quem garante o bem comum, né, Renato? A gente sabe que é a governança pública, que é eleita através de processos democráticos. Agora, se esses eleitos não são contra essa regulamentação, essa uma certa, eu não sei se é uma vigilância, mas uma regulamentação que permita que você corte os excessos, né? Aqui a gente vê que não, então que esse uso dessas estruturas de comunicação ela tem anuência em grande parte das próprias empresas que nos dominam, né? E que tem esse poder global mais transnacional, né? E que, de certa maneira, nos colocam numa sociedade que tem todo o risco de se tornar uma sociedade totalitária, né? Muito baseada nesses outros valores que não são os valores democráticos, né? Esse é um ponto importante também, porque a gente viveu uma intensa democratização durante 30 anos, os anos 80, com a queda das ditaduras comunistas na Europa e na parte da Ásia, e a queda das ditaduras americanófilas na América Latina. Então, a democracia, de repente, mais que dobrou, aumentou muito o número, eu não vou fazer De com estatística, abrangência, né? aumentou muito. E, de repente, 10 anos para cá, a gente tem o que um alemão chamou de a grande regressão, uma obra coletiva que ele organizou e da qual eu participei, e que ainda estamos vivendo, né? Agora, você falou você e eu falamos de algumas questões que parecem colocar a arte como transgressora. Do que você disse no início, eu tirei da ideia da arte como rebeldia ainda, modelo, digamos, romântico, que tem 2 séculos e meio, talvez, variando onde aparece, mas um modelo bem longevo, bastante significativo. Eu lembrei 2 ou 3 episódios que vale a pena rememorar. No começo dos anos 90, a artista Jacques Lerner fez uma exposição chamada Corpo de Delito, na qual ela expôs uma quantidade grande de cinzeiros que ela tinha furtado de aviões. E aí foi muito curioso, porque a exposição foi aplaudida e tudo mais, mas o então deputado Afanásio Jazade, que era um locutor desse que defende a violência policial, se insurgiu dizendo que a meliante deveria ser detida por ter furtado bens que não eram dela. O que eu achei curioso na ocasião é que o único que valorizou a obra dela como transgressão foi Afanásio. Foi o que nós chamaríamos do alto da nossa soberba de conhecedores da arte ou de elite cultural, chamaríamos de filisteu. Pois logo um filisteu, o único que deu a essa obra o valor da transgressão. Porque o que me parece, Martin, é que a transgressão ficou tão usual, ela é tão presente, ela é tão demandada pelo próprio mercado, que ela não transgride mais. Um segundo episódio, que é bem mais recente, tem talvez uns 10 anos, num evento no Rio de Janeiro, o diretor de teatro Gerald Thomas estava fazendo alguma coisa quando apareceu uma modelo, Nicole Baus, toda insinuante para ele, ele agarrou a vagina dela, agarrou em público. E aí ele foi criticado levemente, muito levemente, ele disse, olha, chegou aquela mulher lá, toda gostosa, tô quase pelada, com uma roupa dizendo fuck me coma. E aí eu fiz o ato nessa direção. Esse ato do Gerald Thomas é curioso porque, por um lado, ele tem muito a ver com uma visão do teatro muito avançada, que é a dele, de José Celso, que é a visão. O artista de teatro, especificamente, é aquele que desmonta as mentiras da sociedade, desmonta o bem-pensante. O bem-pensante, no caso, seria a mulher chega lá, se insinuando, provoca e o desarma. Ele inverteu a coisa e desarmou
e inclusive disse, ela está vindo com uma roupa, me coma, né? Então, eu estou fazendo, não é exatamente passagem ao ato, mas estou explicitando o desejo, o significante das outras pessoas. Isso é uma coisa muito curiosa, porque, por outro lado, se de repente alguém falasse, qualquer um de nós fizesse isso em público ou mesmo no privado, sem anuência total da pessoa, a pessoa seria fuzilada. Então, coloca uma outra questão que tem na nossa sociedade ainda o artista uma liberdade que não tem o comum dos mortais? Existe uma ideia de que o artista não digo condoreiro, mas que o artista tem acesso a uma verdade superior, como o Thomas teria tido, e por isso ele tem um excludente de ilicitude, vamos usar esse termo, muito maior do que nós. Então, a minha questão aqui é meio dupla. Por um lado, nós temos a transgressão que é demandada pelo mercado e que não ofende mais a ninguém, ninguém mais considera a transgressão, a não ser como adorno. A transgressão é bacana, a transgressão causa uma impressão positiva. Por outro lado, continua você ter uma transgressão que é autorizada. Quer dizer, o artista pode transgredir. Enfim, eu posso entender o ato do Gerald Thomas como uma negação do filisteísmo, vamos usar esse termo, negação da hipocrisia da sociedade. Então a Ah, moça estava sendo hipócrita lá, vindo provocá-lo e não querendo fazer nada com ele. E aí ele fala: bom, você está fazendo tudo isso porque está se insinuando, e ele simula, ele não comeu a moça, ele apenas simulou isso daí. Então são dois aspectos da teatralizou, né? transgressão. Teatralizou, literalmente teatralizou. Por isso que ele não foi dali para a delegacia. Senão, qualquer outra pessoa estava na delegacia. Também não sei se hoje, 10 anos passados, ele faria isso de novo. Não sei. Mas, enfim. Enfim, a questão um pouco é o seguinte: transgressão, o que que é? Transgressão continua sendo um aspecto pelo qual a arte aponta a irrupção do novo, ou a transgressão se tornou mercadoria, ou a transgressão vamos dizer, uma licença para transgredir, e uma licença para transgredir é o contrário da transgressão, né? Então, mas eu eu não sei se você lembra do Godard, tem um filme, um pequeno, é uma imagem em movimento, na verdade, são 2 minutos e meio, alguma coisa assim, onde ele explicita uma tese que a cultura é regra e a arte é exceção, né? E ele faz isso diante dos horrores da Guerra dos Balcãs. Então, Não, não vi. esse pequeno filme, né? É muito curto, ele se chama Jesus Ali Sarajevo. Então é uma foto de um fotojornalista onde essa milícia, né, durante a Guerra Uhum. Balcãs, matou um grupo, parece, de 3 a 4 pessoas. Então mostra esses soldados, né, conferindo se o corpo está vivo ou morto, né? E ele faz essa crítica, né, a essa sociedade que permite que ele vê a guerra como um elemento da cultura e não da arte. Então, a arte seria esse momento da transgressão, do discurso crítico, né, daquele momento que a arte se coloca frontalmente, né, e abertamente como uma instância de uma performatividade crítica, né? Então, assim, quando você fala dessa cena com o Gerald Thomas, ali é uma performance, faz parte. Ele sabe que o teatro não é só acontece no palco, mas uma vez que essa outra, né, essa mulher se aproxima dele com uma intenção que é artística, o teatral, né? Ali tem um diálogo e isso não aconteceria, por exemplo, hoje isso seria visto realmente como algo que não, de forma alguma poderia existir, né? Mas naquela situação, como você diz, está acontecendo num espaço que todos entendem que é um espaço da arte. Eu entendo que isso também faz parte, Renato, hoje de uma crítica a esses espaços exclusivos. E eu entendo que há uma inversão nessa lógica da cultura é regra e a arte é exceção. Eu entendo que hoje a cultura é um campo em guerra. Então, quando a gente fala de guerras culturais, de fato essas guerras culturais estão existindo.
né? Elas podem, essa situação que a gente falou, né, da candidatura à prefeitura de São Paulo, faz parte desse quadro de guerras culturais. Então, e a arte acabou caindo, ou ela se aquietou. Eu acho que ela tendeu a uma comodificação, a uma acomodação, né? E hoje a arte, em grande parte, ela não tem mais esse impacto de ser transgressor, de ter uma relação realmente crítica com a situação. Ela acontece nos espaços protegidos, mas diferentemente do que acontecia no século XX, né, que houve uma ampliação do campo da arte, hoje ela se conforma ainda a esses lugares da arte, né? O museu, a galeria, as feiras, né? A Bienal, e tem, obviamente, que tem algumas exceções. Quando você falou de casos, eu acho que é importante a gente falar um caso que eu acho bastante interessante, que eu não sei se você lembra da Bienal do Vazio, uma curadoria do Ivo Mesquita. Ele esvaziou todo o segundo piso da Bienal e deixou aquele piso com aquela rampa insinuante do Niemeyer, né, cortando todos os pisos, completamente vazia. E na noite de inauguração dessa Bienal do Vazio, os grafiteiros, os pintadores, na verdade, um grupo de pintadores da cidade de São Paulo, entram no edifício e começam a pintar o edifício. Uma das integrantes desse grupo foi presa. Eu não me lembro agora o nome dela, mas e todo mundo ficou extremamente chocado com essa invasão, com essa manifestação, né, que tomou aquele prédio e vendo aquilo não como arte, mas quando você pensa na estratégia, é uma estratégia de arte, porque eles, de certa maneira, o vazio permitiu que eles viessem e trouxessem um conteúdo que não é necessariamente do mundo da arte, da elite da arte, mas é uma arte que se faz na rua e que muitas vezes não é compreendida como arte, né? A gente vê muito mais com bons olhos o grafite do que a pintação. A pintação é sujeira. A pintação A relação grafite e pichação é como erotismo e pornografia. Pornografia é o erotismo que a gente critica. A pichação é o grafite que a gente critica, digamos assim. Então, mais uma vez entra uma coisa que, na melhor das hipóteses, é um juízo de qualidade, na pior das hipóteses, é um juízo de gosto. Eu apenas gosto, não gosto, o que sem nenhuma justificativa. Quando eu consigo justificar, eu vou dizer que é um juízo de qualidade, um juízo de arte, algo assim. Mas é bom. Agora eu queria voltar, tá? Acho que também já estamos terminando nosso tempo, a uma questão que você colocou, que é ver a ciência também como modernismo. Você podia desenvolver essa ideia, Martin? Até porque a Cátedra Itaú, a qual você se referiu, no Instituto de Estudos Avançados da USP, que foi uma cátedra que você instituiu quando era diretor do IA, essa cátedra já teve uma parceria que foi da nossa presidente de honra, Helena Nader, junto com, acho que o Paulo Reckenhoff, mas enfim, já houve esse casamento arte e ciência. Então eu queria, dado que a gente vê o modernismo mais como arte, como literatura, onde entra a ciência nele? Então, Renato, isso nessa possibilidade, nesse privilégio de conhecer diferentes campi, né, no mundo, não só no Brasil, mas no Brasil eu conheço uma boa parcela, você deve conhecer praticamente todas as universidades federais, né? E quando a gente analisa a estrutura do ensino superior no Brasil, ele é modernista, ele está alojado em universidades que foram planejadas, né, por urbanistas, enfim, por arquitetos com uma forte formação modernista, e são prédios que têm essa linguagem modernista, né? Não é como ir para Princeton, ou Oxford, ou Cambridge, né? Então, quando o Princeton, talvez mais próximo ao Brasil, porque é uma colônia, né, os Estados Unidos, então você vê ali a influência talvez do Harry Potter, né? Esse efeito de uma arquitetura neogótica, ou às vezes eclética, né? Mas que faz relações com as linguagens, ou pelos estilos, né? Pelos momentos que foram produzidos pela arte eurocêntrica, né? No Brasil, tem situações mesmo que
eu entendo que não só a arquitetura que abriga isso e esse desenho de campos, mas a própria intencionalidade dos cientistas no Brasil era de produzir um conhecimento, uma ciência brasileira. Obviamente relacionado com os padrões universais, padrões globais, né? Que a gente vê a própria USP, por exemplo, ela é razoavelmente uma universidade contextual, mas muitas vezes ela se vende como uma universidade universal, com valores que são muito mais próximos aos valores do modernismo do que os valores do iluminismo, por exemplo, né? Eu entendo que a estrutura das universidades europeias e norte-americanas, e em grande parte do que eu conheço do Japão, por exemplo, né, faz referência a essas universidades que vieram a partir principalmente do modelo alemão, né? As nossas, eu acho que tem talvez são mais abertas a uma mutação desses referenciais. E quando a gente analisa, né, assim como a gente tem um Niemeyer para a arquitetura modernista brasileira, a gente tem expoentes na química, na física, né, nas diferentes áreas do conhecimento da ciência, e que vão pensar esse desenvolvimento de uma ciência localizada, contextualizada, né, tropicalizada, talvez, né, de um modernismo diferenciado de um modernismo europeu e norte-americano, que nos forjou, né? O que eu acho interessante assim, é pensar que esse modernismo faz parte de um espírito de época, né? Faz parte de um ideal, né, de país, né? Por isso que eu acho que faz sentido pensar o modernismo como esse programa, né, para a constituição de uma nação. E para se constituir uma nação, a gente tem que pensar nessas várias áreas, como você bem sabe, né, mais do que eu aqui, a sua experiência, seja como, não só, né, você como filósofo, de pensar por meio da filosofia, mas pensar mesmo as relações com o desenvolvimento de uma governança, de um projeto de país, né? Então, assim, o que eu ressinto, de certa maneira, a minha crítica um pouco, e pensando nessa relação entre arte e cultura, né, que a gente ainda, hoje, seria possível desenvolver um programa para o Brasil cultural, né, diante dessa situação que você expôs no início, né, do que eu vejo como guerras culturais, mas que essa relação mesmo de uma nova, né, capacidade de comunicação que se sobrepõe a uma que existiu e ainda existe, que é estruturada por valores mais canônicos, mais de ordem estrutural, né? Digamos assim que visão otimista. Nós estamos num período de mudança grande, do qual alguma coisa muito boa vai surgir. Vozes diferentes, percepções diferentes, grandes mudanças. Essa visão otimista. Visão pessimista. Nós estamos num período em que os referenciais que organizaram a qualidade ao longo dos séculos estão em xeque. E quando falo qualidade, falo em tudo. Qualidade na arte, qualidade na ciência, qualidade na literatura, qualidade na educação, qualidade na cultura. Tudo isso são fatores que de certa forma, construíram o mundo que a gente está. Então, inclusive, a ideia de elite. E é bom lembrar, a elite cultural a elite cultural não é necessariamente a mesma elite econômica. Muitas vezes é em total contradição. Eu lembro um artigo do Stendhal, que data de 1837, e que ele intitula Comédia Impossível em 1837. E ele diz o seguinte: as peças de Molière, no Antigo Regime, elas tinham um ponto de detente, um ponto de disparo, que era a hora que todo mundo ria. E ele diz, hoje não é mais possível. A piada que é engraçada para mim, não tem graça nenhuma para o novo rico burguês. Ele não vai entender. Para ele poder rir, tem que explicar tão bem a piada que eu já comecei a bocejar. Então você não tem mais aquele momento em que todo o público gargalha em uníssono. Você tem separações. E aí ele diz, bom, os filhos, os netos desse novo rico, eles vão ter cultura, eles vão ter elite.
Eles terão entrado para a elite cultural. Mas você veja, o artigo dele todo é uma ideia de oposição entre elite cultural e uma elite econômica recente, no caso, né? Os que enriqueceram depois da Revolução Francesa, com Napoleão e tudo mais. Então, mas de qualquer forma, nós usamos, mesmo quando nós fazemos essa distinção entre elite cultural, elite acadêmica, por um lado, e elite econômica, nós usamos essa distinção também. Tá? E talvez essa própria questão esteja em xeque. Né? Se isso é bom, se isso é mal, resta muito discutir. Há pessoas que dirão de cara que isso é péssimo, há pessoas que dirão imediatamente que isso é maravilhoso, mas, enfim, a gente tem que comer muito pudim para saber, porque a prova do pudim está em comê-lo, né? Então a gente tem que saber, ver como que isso tudo vai se desdobrar. Mas é isso, Martin, estou muito satisfeito, muito agradecido a você por ter aceitado participar. Você quer fazer alguma consideração final, conclusões? Essa inversão que eu falei, Renato, da cultura como... eu usei um termo que aparece num dos parangolés do Oiticica, né, que ele nomeava cada parangolé. Porque é interessante no parangolé, porque talvez seja um dos últimos lances mais audaciosos de uma interculturalidade que é produzida pela arte, né? E o fato desses parangolés vestidos, né, por passistas da Mangueira serem impedidos de entrar no Museu de Arte Moderna, isso, minha opinião, era uma exposição de vanguarda chamada Opinião 65, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ali, um desses parangolés chamava Incorporo a Revolta. Então, eu entendo hoje que a cultura ela está incorporando essa revolta, que você falou um pouco dessa visão otimista e pessimista. Olhando de forma otimista essas guerras culturais, nós teremos um resultante dessas guerras, né? Eu não sei por quanto tempo essas guerras perdurarão, né? Mas certamente os processos civilizatórios estão sendo questionados. E o que vai surgir disso é muito difícil ter essa visão de futuro, de projetar esse futuro, né? Mas uma coisa que eu acho que talvez a nossa conversa aqui também representou, talvez seja um certo saudosismo dessa arte como exceção que hoje virou tem uma tendência à acomodação, à quietação, né? Porque ela, em grande parte, Renato, ela faz parte ela está muito mais dentro dos valores da elite, né? Ou daqueles que detêm o poder econômico, porque ela ainda continua sendo vista como fetiche, né? Então, algo para ser colecionado, algo de posse, né? E não como uma manifestação de fato, como a gente discutiu aqui no final de tarde, né, como algo que faz essa provocação, faz essa crítica à sociedade. Eu acho que o que hoje a gente tem dificuldade é de entender como que essa crítica ao contemporâneo pode ser executada, que antes, em grande parte, ela tinha como um dos principais agentes, né, a arte, né? Então, assim, esse fator político da arte se perdeu, eu entendo, a partir do final do século passado, e hoje a gente está sendo, de fato, tem uma realidade que também foi discutida aqui entre nós, né? E nos deixa muito perplexos, né? Porque a gente não tem necessariamente, talvez, a estrutura epistemológica para tentar entender o que é isso, né? Mas que ela é extremamente presente e avassaladora, ela tem sido.